sobre uma dúvida muito frequente no consultório de qualquer especialista em estrabismo. Afinal, qual é o melhor momento para se operar um desvio ocular? Você já deve ter visto ou deve ter algum conhecido que possui algum tipo de estrabismo. Estrabismo é o que nós chamamos quando os olhos não estão alinhados. O estrabismo pode ser convergente, quando os olhos desviam para dentro, divergente, quando os olhos desviam para fora, ou vertical ou oblíquo, quando esse desvio é numa direção vertical. O estrabismo ele pode surgir em qualquer idade. O mais comum é que o estrabismo surja durante a infância, nos primeiros meses ou nos primeiros anos de vida. Mas existem adultos que podem desenvolver o desvio ocular. E a principal dúvida dos pacientes ou familiares é: qual é o melhor momento para se tratar, para se operar o estrabismo? A resposta depende da idade do paciente, do tipo de estrabismo, da magnitude do estrabismo e do quanto que isso está influenciando estética e funcionalmente a vida do paciente. Por exemplo, existem alguns estrabismos que nós chamamos de estrabismo congênito, como o que nós conhecemos tecnicamente como esotropia congênita, que é o desvio convergente dos olhos que surge ali nos primeiros 6 meses de idade. Esse tipo de estrabismo deve ser tratado precocemente. Por quê? A criança, ela está numa fase muito importante do desenvolvimento visual. O cérebro da criança, ele aprende a enxergar até cerca de 7, 8 anos de idade. Mas os primeiros 2 anos de vida são um momento muito importante para o desenvolvimento de algumas funções visuais, como por exemplo a visão 3D, que é a visão em profundidade. O tratamento desse tipo de estrabismo não é só uma questão estética, para deixar os olhinhos do bebê bonitinho e alinhadinhos e retinhos. Nós estamos preocupados com o desenvolvimento da visão, já que o estrabismo em bebês pode sim comprometer o desenvolvimento visual, levando ao que nós conhecemos como ambliopia, que é a visão preguiçosa, e comprometendo o desenvolvimento da visão em profundidade. Esse tipo de estrabismo, quando possível, nós optamos por operar precocemente ainda nos primeiros 12 a 18 meses de vida. Então, a partir dos 6, 7 meses já é possível uma abordagem cirúrgica caso o desvio esteja comprometendo ou oferecendo algum risco para a visão. Existem também os estrabismos que nós chamamos de intermitentes, ou seja, em alguns momentos os olhos estão alinhados, em outros momentos os olhos estão desviando. Esse tipo de desvio, e é muito mais comum que o desvio seja divergente, ou seja, os olhos desviem para fora, ele vai surgir ali em torno dos 2, 3 anos de idade e muitas vezes os pais começam a notar quando a criança está mais cansada, está mais sonolenta, está mais estressada, que os olhinhos desviam, mas você chama atenção e a criança já consegue alinhar os olhos novamente. Quando tratar esse tipo de estrabismo? Isso vai depender do controle que a criança tem no desvio, do tamanho do desvio. Na maioria das vezes, nós fazemos uso de oclusão no olhinho preferencial, no olhinho fixador da criança, para a gente melhorar o controle desse tipo de desvio e impedir que a visão fique preguiçosa. Nesses casos em que a gente está conseguindo um bom controle, uma boa condução, nós conseguimos esperar até cerca de 4 ou 5 anos de idade para fazer a cirurgia de estrabismo. Mas naquelas crianças em que o desvio está descompensado, ele acontece em mais da metade do dia, a criança está desviando, em que existe um risco de comprometimento visual, risco de desenvolver a visão preguiçosa, nós podemos operar antes dessa idade. Em adultos, qual que é a época ideal para operar? Na verdade, vai depender se o desvio é desde a infância, se o desvio ele surgiu na idade adulta, mas em adultos, em qualquer momento o desvio ele pode ser corrigido. Tanto nos adultos que já vieram desde a infância com um desvio que nunca tinha sido corrigido, como nos adultos que desenvolvem o desvio depois da adolescência.
É importante ressaltar que nos adultos, por exemplo, que sofreram algum trauma, algum acidente ou tiveram um AVC, né, um acidente vascular cerebral, pacientes diabéticos descompensados, é muito comum eles desenvolverem subitamente algum tipo de desvio. Muitas vezes nesses desvios nós esperamos cerca de 6 meses para ver se o próprio organismo da pessoa não consegue recuperar uma parte da função do alinhamento. Caso isso não ocorra, nós operamos. A mensagem mais importante é: em crianças, o estrabismo deve ser tratado enquanto a criança está ainda nesse período de desenvolvimento visual. Não é só uma questão estética, a criança está aprendendo a enxergar. Claro que nós queremos deixar os olhinhos alinhadinhos, mas a nossa principal preocupação de estrabismo em criança é com o desenvolvimento da visão. Em adultos, também não deixa de ser só uma questão estética. Claro, nós queremos que os olhos fiquem alinhados, mas existe todo um aspecto social, de autoestima. Existe até um estudo muito interessante que foi feito na Suíça alguns anos atrás, em que eles selecionaram alguns recrutadores de emprego e desses recrutadores, 70% deles afirmou que os candidatos à vaga de emprego que possuíam estrabismo, eles estavam numa desvantagem em relação às pessoas que não possuíam estrabismo, mesmo possuindo um currículo semelhante, capacidades semelhantes. Então existe todo um aspecto social envolvido na questão do estrabismo. Se você tem estrabismo ou se você tem algum amigo ou familiar com estrabismo, o mais importante é procurar pela opinião de um especialista, de um oftalmologista especialista em estrabismo, para verificar qual o melhor tipo de tratamento e qual a melhor época para tratar o seu desvio.